Princípio da maturidade. Quando eu me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. É isso que diz em 1 Coríntios 13:11. Wilson, eu vou até levantar, eu não vou ficar muito sentado, porque esse princípio é o princípio para que você entenda o nível de consciência que você quer chegar. Primeiramente, eu quero fazer agora uma atividade prática com você antes mesmo de iniciar o conteúdo. Eu quero que você olhe para dentro da sua vida e diga para mim: você faz aquilo que precisa ser feito ou você faz aquilo que você quer fazer? Muitas pessoas hoje, muitos pais hoje, eles criam as filhas dentro de uma bolha, aonde se a pessoa passa por qualquer dificuldade, eles vão lá e logo suprem aquela dificuldade. Hoje, para você que é homem, para você que é mulher, que está me ouvindo, deixa eu falar uma coisa. Quando você tem o princípio da maturidade ativa, você é uma pessoa que não olha para as dificuldades e corre atrás buscando ajuda. Pera aí, já vou chegar lá. Você pode pedir ajuda, mas deixa eu te falar, você vai ter que fazer aquilo que precisa ser feito. Exemplo, você fez os 18 anos e você está morando com seus pais. Você fez os seus 20, você mora com seus pais, 25, 30, 35. Eu tenho pessoas que eu conheço que estão há 40 anos no mundo e ainda moram com os pais. Essa pessoa nunca ativou o princípio da maturidade. Por que, Wilson? Porque ela ainda não cortou o umbigo, aquele cordão umbilical. Ela ainda está, de alguma maneira, ligada aos pais, aonde ela tem tudo, ela tem as necessidades supridas. Ela não precisa pagar um boleto. Ela não tem aquelas dificuldades que uma pessoa, um homem de Deus, uma mulher de Deus precisa ter. Deus chama a gente para ser governante na Terra. Então não tem como a gente ser governante na Terra se a gente não tem maturidade. Uma criança hoje, ela faz aquilo que ela quer fazer. Hoje uma criança, ela tem aquela maturidade, não tem maturidade, mas ela tem aquela imaturidade de falar, eu vou fazer isso. Não tô ligando. Mas você que é adulto, você que chegou, vamos supor que eu tenho uma pessoa que está me escutando aqui, tem 15 anos. Deixa eu dizer, o princípio da maturidade já tem que ser ativo em você agora. Você já tem que começar a entender que as coisas da vida não são fáceis. A minha esposa, por exemplo, ela é filha única. Os pais colocaram ela dentro de uma bolha onde ela hoje tem dificuldade. Dificuldade de passar dificuldades. Ela, um exemplo, para passar numa prova, para fazer na semana de prova da faculdade, ela fica a semana toda. Ela se dedica o dia todo. Mas deixa eu te falar, você sabia que se ela tivesse o princípio da maturidade ativa, ela saberia discernir e separar as coisas? Wilson, eu não estou entendendo. Deixa eu falar, quando ela começa a estudar o dia todo, literalmente são 24 horas. Eu tenho que sair de casa. Eu saio de casa para que eu não possa, não atrapalhe ela, de certa forma. Hoje, eu já venho trabalhando e ela vai ativar esse princípio da maturidade muito breve. Por quê? Porque dentro da família dela, morando com os pais, ela não tinha responsabilidades. Hoje, eu implemento algumas responsabilidades para que ela venha ativar o princípio da maturidade. Deixa eu te falar uma coisa, se você mora com seus pais, sai daí. Se você mora com seus pais, já está na hora, ó, pegar o beco, como as pessoas dizem. Sabe por quê? Se você continuar aí, você vai atrasar a sua evolução emocional, espiritual. O princípio da maturidade nunca vai ser ativo. Lembrando, pessoas que têm maturidade fazem aquilo que tem que ser feito. Pessoas que não têm fazem aquilo que querem. Por isso que hoje nós estamos numa geração que as pessoas falam, geração Z é uma geração que não tem compromisso com nada. Vou te falar uma coisa, que aqui na nossa região a gente tem uma dificuldade de achar mão de obra. Por que tem uma dificuldade de achar mão de obra? Porque as pessoas, na primeira dificuldade que elas têm no trabalho, ou na primeira autoridade que o patrão coloca sobre ela para fazer determinada função, ela já cai fora. Porque os pais disseram para ela o seguinte, olha só, se você não der certo lá, vem para cá, a gente vai te ajudar, a gente dá um jeito. E aí quando essa mesma pessoa chega aos 40 anos e o pai e a mãe estão lá velhinhos, eles vão se culpar, por que a gente não colocou essa pessoa a cumprir responsabilidade cedo? Eu tive que assumir responsabilidades, eu tive que assumir boletos, eu tive que assumir muita coisa com 16 anos. E deixa eu te falar, se você tem entre 15 e 45 anos, gente, vocês percebem que não. Aqui é a minha letra, aqui é da minha esposa, né? Foi ela que escreveu para ficar bonito. Aqui fui eu.
ainda, mas olha só, olha a diferença. Mas enfim, se você tem entre 15 e 45 anos e você não ativou o princípio da maturidade, você é uma pessoa birrenta, você é uma pessoa que sempre está certa, você é uma pessoa que se as pessoas não fizerem o que você quer, você fica chateado. Deixa eu te falar, você está atrasando a sua vida. Você está fazendo a sua vida, olhando para a sua vida e acabando com ela. Muitos jovens, muitas pessoas da nossa geração, até 45 anos, estão simplesmente fadadas ao fracasso por conta desse princípio. O que fala em 1 Coríntios, quando eu comecei a ser homem, quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Eu deixei a birra de lado. Eu deixei o cordão umbilical de lado. Eu deixei de querer fazer com que as pessoas me agradassem ou fizessem tudo aquilo que eu queria. Quando você começa a se tornar homem, quando você começa a se tornar mulher, você começa a se frustrar, você começa a entender as pessoas, você começa a entender que muitas pessoas estão sendo daquela maneira por conta também de uma questão geracional. Você começa a entender que as coisas não são da forma que nós pensamos. Hoje, se você entrega a sua vida para Jesus, se você entrega a sua vida para Deus, as coisas não vão ser do seu jeito. E se você não tiver o princípio da maturidade ativa, você vai acabar com a sua vida, você vai se frustrar, vai entrar numa depressão, numa crise de pânico. Agora, lembra no início eu falei para você uma atividade prática? Eu quero que você me diga agora em 30 segundos, eu quero que você responda através da tela se você tem isso aqui ativo. Se hoje você é uma pessoa que assume responsabilidades e está em um nível de maturidade ativo ou não. Wilson, como é que eu vou saber? Deixa eu te falar uma coisa. Você mora com seus pais? Você paga suas próprias contas? Você coloca crédito no seu celular? Você tem um celular bom porque você está trabalhando para pagar aquilo? O seu celular hoje te dá dinheiro? Ou o seu celular é só para tratar o efeito dopamina na sua vida e aquele efeito Reels? A sua vida hoje, se você olhar para sua conta bancária hoje, quanto de dinheiro tem na sua conta bancária? Se você olhar hoje para a vida que você está levando, qual é o sucesso que você olha para a sua vida e diga, eu tenho sucesso nessa área? Dentro do seu casamento, qual é o sucesso que você tem dentro do seu casamento, dentro do seu namoro? Se você está noivo ou namorando há muitos anos, deixa eu te falar, você não tem o princípio da maturidade ativa, sabe por quê? Porque você não foi capaz de pedir a sua mulher em casamento. Ou você que é mulher, você não foi capaz de liderar o seu marido a ponto de falar, olha só, ou você casa ou não tem mais nada. Eu sou mulher para casar. Eu não sou mulher para ficar sendo enrolada por homem. Eu quero compromisso diante de Deus. E a partir do momento que você não tem esse tipo de posicionamento, uma palavra bem importante, olha só. Se você não tiver posicionamento na sua vida, isso é falta de maturidade. Se você é uma pessoa que não sabe dizer essa palavrinha aqui, ó. Não. Se você não sabe dizer não, a sua vida está fadada ao fracasso. Você está dizendo para mim, Wilson, não tem um princípio de maturidade ativa. Porque eu não sei dizer não. As pessoas montam em cima de mim porque eu não sei dizer não. As pessoas montam em cima de mim porque eu não tenho posicionamento. As pessoas montam em cima de mim porque eu tô dentro dessa faixa de idade e eu ainda não entendi o que são princípios e muito menos o princípio da maturidade. As pessoas me humilham. As pessoas fazem o que elas quiserem de mim porque eu não me tornei um homem ou uma mulher e deixei as coisas de menino e de menina. Gente, desculpa a forma que eu falo, mas eu quero que vocês entendam que isso aqui é muito importante. Wilson, me dá a solução. Como é que eu deixo de ser um menino? Como é que eu começo a cumprir o princípio da maturidade? Primeiro, eu não sei a situação da sua vida. Eu não sei se você é bancada pelo seu pai, pela sua mãe, se você ainda mora com eles, ou se você ainda não trabalha, ou se você ainda não tem uma vida espiritual ativa. Gente, eu estou falando de uma questão material, trabalho, dinheiro, enfim, mas eu também estou falando de uma questão com Deus. Wilson, como é que eu tenho maturidade com Deus? Ei, dobrando o joelho e buscando Ele todos os dias, fazendo o teu devocional diário. Isso é maturidade. É entender que
Por mais que a sua carne diga, não quero fazer devocional, ou não quero dobrar o joelho para orar, não quero levantar às 3 horas da manhã para orar, não quero fazer o bem para o próximo, não quero cumprir o princípio da generosidade, não quero doar, não quero dar o dízimo, você não tem maturidade. Você é apenas um menino que faz aquilo que quer, uma menina que faz aquilo que quer. Nós não viemos do mundo para fazer o que queremos. Nós viemos do mundo para fazer aquilo que precisamos, que precisa ser feito. E também aquilo que Deus quer que a gente faça. Eu tinha um paninho, tá aqui. Olha só, anotem isso que eu vou pagar, tá? Posicionamento. Dizer não. E se você tá dentro dessa idade, você não cumpriu isso aqui, ó, isso aqui, a gente tem que começar a rever a sua vida a partir desse vídeo. Você não vai pular para o próximo vídeo a ponto de dizer, de estar na mesma situação. Você não vai pular para o próximo princípio se você não colocar isso aqui em prática hoje. Tá? Então você vai sair dessa aula dizendo não. Você vai sair dessa aula entendendo sobre o posicionamento e quais os níveis de posicionamento. Porque, olha, agora estou aqui falando com você. Esse posicionamento meu é para que você entenda e tenha a sua dentro da sua mente ativo. Porque se eu falar, olha só, você tem que ter posicionamento. Se você não tiver posicionamento, você não vai conseguir sair do lugar. Você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Se você não aprender a dizer não, as pessoas vão montar em você. Não, 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 não. Se eu falar dessa maneira com você, eu estou sendo imaturo. Eu já não estou cumprindo com o princípio da maturidade a ponto de dizer para você, olha só, não é fácil, não existe coisa fácil. Não é da maneira que pensamos ou entendemos. A vida não é assim. Então vamos lá. Eu quero usar o quadro. Vou apagar isso aqui que eu. Isso aqui não, mas isso aqui sim. Então vamos lá. Primeiro ponto. Opa. Dizer não. Eu vou criar vários tópicos e a gente você vai sair hoje daqui. Você vai falar não para alguém. Você vai falar não. Mas eu não vou falar, exemplo, né? Se você mora com seus pais, você não vai olhar para eles e falar: filho, pega um copo de água para mim. Não, não vou. Não, não é assim que funciona. Dizer não. Quando eu devo dizer não? Quando aquilo fere os seus princípios e fere você. Como assim? Me chamaram para sair beber. Fere meus princípios e me fere, porque eu não quero beber. Ninguém está me convidando para fazer algo bom. Ninguém está me convidando para fazer algo. Ah, vamos na igreja? Vamos. Vamos fazer um devocional? Vamos. Vamos numa imersão? Vamos. E aí, o que você acha da gente guardar um dinheirinho e pagar uma mentoria daquela pessoa, porque aquela pessoa é boa, ela vai ensinar a gente? Vamos. Viu? Vamos hoje lá. Eu tenho algumas mulheres aí pra gente trair sua esposa, pra gente trair o seu marido, pra gente trair teu namorado, trair a tua namorada. Pô, mas eu tenho uma droguinha lá. Não, não, isso fere meu princípio, fere quem eu sou. Ô Wilson, quero te contar uma fofoca? Não, não quero ouvir. Isso fere o meu princípio e fere quem eu sou. Porque a partir do momento que eu sei de algo que eu não quero saber e não deveria saber disso, isso vai me incomodar e vai me trazer uma carga emocional e espiritual grande e eu não quero saber. Ah, Wilson, mas eu não falo dessa maneira. Tá bom, vamos lá, vamos amenizar um pouco a situação. Maria. Oi, Maria, tudo bem? Amiga do céu, você não sabe o que aconteceu. Não sei, viu? Pô, não me leve a mal. Eu não quero saber. Porque a partir do momento que eu vou saber disso, eu vou ser de alguma maneira cúmplice disso e eu vou trazer uma carga emocional e espiritual para mim. Eu não quero saber, de verdade. Pode contar para quem você quiser, mas para mim não precisa. Será que tá bom assim? A minha esposa seria essa pessoa que falaria isso. Ah, mas eu não sei ser grossa. Não é sobre ser grosso. As pessoas confundem, tá? Olha só. As pessoas confundem a grosseria com o posicionamento. Se você é uma pessoa agora, muitos de vocês, mas eu creio que vocês não, porque vocês estão em um nível de consciência muito grande, muitos de vocês podiam falar agora para mim: Wilson, você está sendo grosso. Não, eu não estou sendo grosso. Eu só estou fazendo você enxergar uma coisa que as pessoas não querem que você enxergue. Diga não. Seja uma pessoa posicionada a ponto de dizer não.
Eu não quero porque fere os meus princípios e valores éticos e morais. Aqui está escrito éticos e aqui está escrito morais. Não vou. Fere os meus princípios como ser humano em Deus e meus valores éticos e morais. Então eu não vou fazer isso. Eu vou te falar uma coisa, a pessoa imatura, ela aceita um roubo, por exemplo. Ela aceita fazer um roubo. Ei, vamos lá roubar porque a gente precisa, porque a gente tem necessidade. A pessoa madura, ela vai falar, viu? Não, eu vou trabalhar de garçom no final de semana para eu conseguir sair dessa situação que eu tô e ganhar um dinheiro honesto, de uma maneira justa e direito correto. Maturidade, gente, maturidade não é você fazer aquilo que você quer, é fazer aquilo que precisa ser feito. Eu quero roubar, talvez, porque eu estou passando necessidade? Quero. Mas eu vou? Não vou. Exemplo, eu posso querer, mas entre o querer e tomar a ação daquilo é totalmente diferente. Maturidade é eu olhar para dentro da minha vida e dizer, eu não vou fazer isso. Por mais que eu queira, eu não vou fazer. Exemplo, muitos números de traições hoje no mundo que a gente vive. Essas traições, elas acontecem porque as pessoas não têm princípio de maturidade ativa. Porque elas olham para a vida delas e elas olham para a carne e perdem para a carne. Aí você imagina, a pessoa é capaz de perder para a carne, a ponto de não segurar a mão para se masturbar ou assistir uma pornografia, apertar um play de um site pornográfico. Imagina do que essa pessoa vai ganhar. Tu acha que essa pessoa vai ter grana? Tu acha que essa pessoa vai prosperar na vida? Você acha que essa pessoa vai ter nível espiritual com Deus a ponto de ouvir Deus falar no ouvido dela? Não vai ter. Porque essa pessoa não tem maturidade. Essa pessoa não deixou as coisas de menino. Essa pessoa está fazendo aquilo que ela quer, aquilo que a carne dela quer. Ela não está fazendo aquilo que o espírito também quer, porque o espírito aqui, gente, sabe dizer não. O espírito sabe se posicionar. Eu estou gravando essas aulas e eu estou com muita fome. Mas aqui a minha carne ela está muito fraca. Mas o meu espírito, de tão posicionado que ele está dizendo para você o seguinte: tenha posicionamento, saiba dizer não. Não vá naquilo, saiba dizer não para aquilo que fere seus valores éticos e morais. Saiba dizer não para aquilo que fere os seus princípios em relação a Deus. E saiba deixar as coisas de menino e se tornar homem e mulher. Princípio da maturidade. Então, eu vou continuar para os próximos tópicos, mas olha só. Você sabe dizer não? Você vai agora, você recebeu um convite. Você tem que dizer um não ou um sim para um convite que você recebeu. Você tem que dizer não para algo que te convidaram. Você tem que se posicionar em relação a um casamento. Faça isso agora. Eu vou te dar 30 segundos. Faça isso agora. Wilson, como assim? Cara, tá aqui namorando? Pede sua mãe em casamento, cara. Não tem condição, não importa. Eu também não tinha condição. Deus me deu a condição. E me deu um casamento maravilhoso e uma lua de mel na Europa. Eu não tinha condição de pagar um casamento. Eu tinha condição financeira, mas eu não tinha condição de ter o casamento que eu tive. Porque Deus ele dá muito mais do que a gente imagina ou pensa. Deus entrega infinitamente mais. Então, aqui, no fundo do meu coração, se você está namorando, agora você vai se posicionar. Você vai se posicionar e vai falar, olha só, quero casar com você. A gente vai começar a traçar tudo aquilo que tem que traçar para conseguir o casamento. E se você é mulher, coloca a pressão desse cara para te fazer casar, para fazer você casar com ele. Vou dizer não, tá bom. Eu tô num relacionamento, mas eu não vejo um casamento com essa pessoa. Diga não para esse casamento, para esse namoro. Diga não. Diga não para aquela amizade. Diga não para aquilo que está te levando às más companhias ou às más decisões. Diga não. E se posicione. Outro ponto muito importante de maturidade é responsabilidades. Mas responsabilidades espirituais, sociais, materiais e emocionais. Agora eu vou te explicar cada uma delas. Responsabilidades espirituais. A minha vida com Deus, a minha responsabilidade com Deus.
Eu tenho que ter a responsabilidade de fazer o meu devocional todo dia. Eu tenho que ter a responsabilidade de orar todos os dias. Eu tenho que ter a responsabilidade de amar o outro como a mim mesmo. Eu tenho que ter a responsabilidade de cumprir com o princípio da maturidade para que Deus consiga, porque eu vou te falar, por mais se você não cumprir aqui, Deus não vai conseguir te dar as consequências desse princípio. E quais são as consequências de cumprir esse princípio, Wilson? Uma vida cheia de prosperidade e paz, uma vida de financeiramente, uma vida financeira sobrenatural, uma vida emocional, material, social, espiritual extraordinária. Cumpre com isso aqui para você ver. Comece a dizer não para você ver. Você vai selecionar amizades. Muitas amizades vão sair do seu lado. Comece a dizer não para algumas coisas e convites para você ver se você não vai começar a se tocar quem quer o seu bem e quem não quer. Comece a se posicionar para você ver quantas portas abertas vão aparecer para você. Comece a ter responsabilidade espiritual com Deus para ver se Deus não vai abrir a porta do céu para derramar bênçãos para sua vida. Comece a cumprir com responsabilidades sociais, ajudar o próximo, para ver se você não vai ser muito bem falado. Essa é a consequência disso. Comece a ter responsabilidade material. Não tenha dívidas. Tenha dívidas de alavancagem, vou falar sobre isso. Mas não tenha dívidas que não te levem a lugar nenhum. Não seja uma pessoa compulsiva de compra. Uma pessoa, porque você só está encobrindo a sua própria ansiedade. E tenha responsabilidades emocionais a ponto de se autocurar através de cursos, mentorias, palavras. E aí você vai ver o resultado disso. Tá? Então, voltando, responsabilidade espiritual. Quando você começa a entrar um nível íntimo com Deus, você começa a olhar para as coisas de uma maneira diferente. Você começa a olhar para tudo de uma maneira diferente. Então, responsabilidade espiritual é o primordial, é a primeira coisa que você tem que fazer. É a primeira coisa que você tem que fazer no seu dia. Hoje, graças a Deus, eu tenho a possibilidade de levantar e tirar até meio-dia para Ele se eu quiser. Então, a minha manhã é minha premissa em responsabilidades espirituais. Não são todas as vezes que eu faço, tá? Mas a grande maioria. Social. E aí, me diz quando que você disse para alguém, ou ajudou alguém, ou deu um conselho para alguém. Quando que você entregou uma cesta básica? Quando que você entregou dízimo e oferta para ajudar na igreja? Que eu vou falar um testemunho muito incrível sobre isso. Quando que você pagou suas contas em dias? Você já deixou sua conta em dia atrasar? Mas a dívida de alavancagem, que é a dívida que te faz prosperar em empresa, negócio, enfim, ela é uma dívida muito boa. Mas é a dívida que você comprou aquele tênis que não precisava no momento errado, aquela roupa no momento errado, aquela dívida que você fez no momento errado. E você não cumpriu com a responsabilidade material. E quando foi a última vez que você, na sua responsabilidade emocional, cuidou de você? Me diz aí, lista para mim, quem são as 3 pessoas que você mais ama no mundo? Lista para mim, te dou 30 segundos. Tá cronometrando. 30 segundos. Quem são as 3 pessoas que você mais ama no mundo? Vai lá. Eu quero que você agora me diga. Você colocou você em primeiro ou não? Você está em um desses nomes? Se você está, parabéns, você já está no nível de consciência muito maior e você sabe que se você se colocar em primeiro, você vai conseguir amar sua esposa. Se você se colocar em primeiro, você vai conseguir amar o próximo como a ti mesmo. Se você se colocar em primeiro, eu não estou falando, eu estou falando de pessoas, tá? Deus é em primeiro na nossa vida. É Deus, nós, tá? Eu, você, aí a família, e aí segue ministério, trabalho e tal, enfim. Deus, nós e família. Porque se você colocar a família antes de você, você não está se autocuidando para poder cuidar da sua família. Você está se colocando, está colocando a sua família lá na frente para dizer Deus e família. Ei, se você não colocar na frente, você não está amando nem Deus e nem sua família. Então, coloca Deus acima de tudo, você ama Ele sobre todas as coisas, primeiro mandamento. Depois você, a ponto de você cuidar da sua emoção, a ponto de você cuidar da sua materialidade, a ponto de você cuidar da sua área social, da sua vida espiritual,
Aí sim, você cumprindo com todas essas responsabilidades, você consegue amar a sua família, você consegue cumprir com as obrigações da sua família, você consegue colocar eles na frente, proteger, prover, não deixar faltar nada. Se você colocou você, parabéns. Mas se você não colocou, comece a cuidar de você. Comece a pensar em você. Porque quando você estiver bem com você, você vai conseguir cuidar das outras pessoas. Responsabilidades espirituais, sociais, materiais e emocionais. Ficou claro? Ficou claro para você aqui? Responsabilidade espiritual é Deus acima de tudo. A sua vida com Ele é extremamente importante. Social, ajude os outros, entregue dízimo, oferta na igreja. Deus, nessa semana, me pediu tudo que eu tinha numa conta de investimento. Tudo. Absolutamente tudo. E eu falei, será? É sério? É você ou é minha cabeça, Deus? Atravessei a rua na igreja e falei, o que é que eu vou fazer? Eu já te falei, eu quero tudo que está naquela conta. Tá bom, vamos lá. Demorei 1 dia, 2 dias para fazer. Minha esposa chegou em mim e falou, você já fez o Pix para a igreja? Porque foi onde Deus mandou você levar o dinheiro? Não. Por quê? Ah, por conta disso. Nessa hora começou a tocar uma música. E essa música estava dizendo para você, ó, quem provê sou eu. Quem provê sou eu. E aí minha esposa falou, você ouviu a música que está tocando? Ouvi, agora eu ouvi. Depois eu falei um negócio, a música, a frase da música que ficou em destaque respondeu a própria pergunta. Era Deus falando comigo através das músicas que estavam tocando no meu carro. De repente eu falo para minha esposa, sobe lá para o apartamento que eu vou fazer uma oração. E nessa hora eu choro e cai uma lágrima. E como num filme, em câmera lenta, caiu a lágrima. Tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu. Essa era a música que estava tocando quando caiu aquela gota de lágrima. Eu falei, Deus, está aqui o Pix na hora. Deus não brinca quando a gente honra Ele, quando obedece a Ele. Deus honra a gente. E deixa eu te falar, depois que eu cumpri com essa responsabilidade, veio a consequência material dessa daqui. Dessa responsabilidade veio a consequência material. Qual, Wilson? Uma pessoa que eu tinha convidado para um negócio, para uma empresa, tinha negado por conta de outros fatores. Nesse mês, depois de 1 dia que eu fiz o Pix, eu cheguei no lugar, fazer uma reunião com ele, uma reunião totalmente diferente daquilo que nós conversamos depois. Ele me chamou no final e falou, Wilson, eu vou fazer parte do seu negócio, 50-50? 50, fechou. Então, em janeiro eu faço o Pix para você. E deixa eu te falar, o valor que eu fiz aqui, ó, que eu cumpri com a minha obrigação espiritual de ouvir a palavra de Deus falando para mim, faz aquilo. Na área social, eu fui e agi. Na área material, Deus me honrou. Wilson, como assim? Deus me deu 2 vezes mais o valor todo que eu tinha investido na conta em menos de 1 dia, porque eu cumpri com aquele princípio. E automaticamente, emocionalmente, eu vou te falar, todo o peso que eu tinha em relação ao valor que eu estava entregando, só que aquele valor tinha um propósito naquele valor, a minha emoção ela foi abalada um pouco, mas Deus, como eu falei para Deus, nada compra a minha fidelidade e minha obediência com o Senhor, nada compra. Automaticamente a minha emoção, a minha vida emocional, ela prosperou. Eu entrei em um nível de felicidade gigantesco e gratidão. Então você está entendendo que um homem maduro, um homem que deixa as coisas de menino e começa a cumprir com as coisas de homem, ele cumpre com o dizer não, o posicionamento, a responsabilidade, e cumprindo isso aqui, ó, automaticamente eu tive consequência de um com o outro. Ouvi Deus, beleza, ouvi. Eu agi na área social, eu tive recompensa material e eu tive a recompensa emocional. Então, um homem maduro e uma mulher madura, ela tem esse plano muito bem nítido na cabeça dela. Então eu quero aqui te falar que dá para você chegar em um nível de maturidade gigantesco, entendendo que em 1 Coríntios diz para você, deixa de ser menino, deixa de ser menina e que se torne homem. Deixa para trás as coisas de menino. Deixa para trás a vida que você está vivendo. Deixa para trás a vida que você está vivendo com a sua família. Ei, sai da casa dos seus pais. Ei, começa a assumir responsabilidade. Não tenha dívida, não tenha medo de fazer dívidas
de alavancagem, que eu quero falar sobre isso num outro vídeo. Vou entregar como bônus para vocês, sobre dívida. Dívida de alavancagem, não deixa de fazer. Não faça dívida que vá... Não compre um iPhone se esse iPhone não vai se pagar nos próximos 2 meses. Não compre um MacBook se esse MacBook não vai se pagar nos próximos 2 meses. Não faça dívida de uma roupa se você não vai usar essa roupa para chegar bem vestido em relação ao posicionamento numa empresa, para fechar um contrato de trabalho. Não faça isso. A partir do momento que você é uma pessoa compulsiva nas compras, compulsiva nas questões para saciar sua ansiedade, né, nas coisas materiais, você está acabando com a sua vida. Então não faça isso. Então, eu quero aqui te falar o seguinte, ó. Eu vou escrever aqui para ficar mais claro. Primeiro, é Deus. Depois, é você. Depois, a sua família. Depois, o seu trabalho. Depois, o seu ministério. Wilson, por que o ministério está depois do trabalho? Porque o trabalho é que vai fazer com que você tenha recursos para cumprir com o seu ministério. E através do seu ministério, tendo recurso suficiente, você acaba ativando o seu propósito. Então, entenda que tudo isso aqui é o ponto inicial para você sair de uma vida imatura para ir para uma vida madura. Esse é o plano. Tudo bagunçado desse jeito, mas esse é o plano para você seguir a partir de hoje. E agora, acabando essa aula, eu quero que você faça exatamente o que eu vou te falar. Eu não quero que você saia dessa aula sem hoje se tornar uma pessoa madura para a aula que você vai assistir depois ou amanhã, não sei quando você vai assistir. Eu quero que você saia de hoje maduro. Você vai escrever isso aqui no teu caderno e você vai começar a cuidar de você. Você vai começar a dizer não. Você vai começar a ter posicionamento. Você vai começar a ter responsabilidades espirituais, sociais, materiais e emocionais. Você vai começar a cumprir com princípios. Você vai começar a entender sobre os seus valores éticos e morais e tudo que interfere neles, você vai dizer não. A partir de hoje, os convites que te fizerem, que vão ferir isso aqui, como eu falei anteriormente, você vai dizer não. A partir de hoje, o seu posicionamento como homem e mulher de Deus vai ser ativo. A partir de hoje, responsabilidades espirituais, sociais, materiais e emocionais vão ser cumpridas, não vão ser negligenciadas. A partir de hoje, você coloca Deus como primeiro na sua vida. Você, depois a sua família, o seu trabalho, o seu ministério, o seu propósito. Você vai sair daqui fazendo isso. Eu quero que você feche seus olhos, eu quero fazer uma oração por você. E eu quero que Deus toque no seu coração. E a partir do momento que eu fechar com essa aula, você vai orar. E você vai escrever tudo aquilo que você vai dizer não. Eu vou dizer não para as más companhias. Eu vou dizer não para os convites que são feitos. Eu vou dizer não para o álcool. Eu vou dizer não para a droga. Eu vou dizer não para a mentira. Eu vou dizer não para a fofoca. Eu vou dizer não para as pessoas que não querem o bem. A pessoa que te ama, a partir do momento que ela te faz um convite e você diz não, ela vai dizer, tá bom, eu vou continuar te amando. Mas a pessoa que não te ama, você vai dizer não e ela vai te chamar de grosso. E vai dizer, nossa, mas por que? Não sei o que. Vai tentar te induzir ao erro. Então fica ligado nisso. A partir de hoje, você vai começar a se posicionar. E quando as pessoas falarem que você é algo, você vai dizer, não, eu não sou o que vocês dizem. Eu sou aquilo que Deus está falando que eu sou. Porque isso é maturidade. É você entender quem você é em Deus e não que as pessoas falam quem você é. Você não pode deixar ligar para o que as pessoas dizem, muito menos olhar para o que elas falam. E não são elas que definem quem você é. Quem define quem você é Deus. Quem define quem você é aquele que te escolheu antes do ventre da sua mãe. E você vai começar a cumprir com responsabilidades. Você vai fazer o seu devocional diário, você vai começar, pelo menos na semana, a fazer alguma boa ação, ajudar alguém. Pode ser dentro da sua família, mas você vai ajudar. Você vai dizer para tua mãe, mãe, você precisa de ajuda? Pai, você precisa de ajuda? Meu tio, você precisa de ajuda? Minha prima, você precisa de ajuda? E você vai ajudar. Você vai começar dentro da sua casa. E as pessoas vão ver a sua transformação dentro de casa. Ué, nunca pediu se eu queria ajuda, por que está pedindo agora? Porque eu quero te ajudar. Porque eu quero ser maduro o suficiente de entender que
eu vou te honrar. Com a responsabilidade social que eu cumpri, eu estou te honrando por tudo aquilo que você faz por mim. Pelo seu pai, pela sua mãe, seus irmãos, enfim. E você vai começar a não atrasar suas dívidas. Você vai começar a colocar suas dívidas em dia. Se você tem dívida, para você que tem dívida, chama o cara que você deve, negocia a dívida e paga essa dívida. Não atrasa nunca mais, porque se você atrasa a dívida, você está atrasando a sua vida financeira e você não vai sair do lugar. Mas se você coloca a sua dívida em dia, você acaba olhando para aquilo e dizendo: eu sou maduro o suficiente de cumprir com aquilo que eu coloquei na mesa ou eu assumir de responsabilidade. E emocional. Você vai agora, você vai orar para Deus e vai pedir para Deus quebrar todas as crenças geracionais da sua vida. Você vai pedir para Deus te direcionar e te mostrar onde estão os maiores traumas, qual a ramificação desse trauma, e você vai se auto-perdoar, você vai se auto-curar disso. E você vai buscar ajuda emocional do psicólogo, você vai buscar ajuda de um terapeuta, você vai fazer cursos de cura, você vai investir dentro de você. Wilson, mas eu não tenho dinheiro para isso. Tá bom. Dentro de um ano, se você guardar R$100 por mês, com R$1.200 você consegue ir numa imersão de cura. Nessa que eu fui, eu paguei R$350. Para mim, R$350 para minha esposa. E foi uma semana inteira cheia de bênção, de alegria, de novo tempo. Você vai começar a investir em você. Independente se você tem 15 anos ou se você tem 45. Nunca é tarde para se iniciar uma boa obra dentro de você. Tá bom? Então, se deixar, eu vou falar muito, mas eu quero dizer que eu quero que você faça isso depois que você desligar essa aula e acabar essa aula. Em nome de Jesus, eu quero orar. E Pai, neste momento, com tudo aquilo que nós falamos, eu quero que tudo aquilo que eu falei entre no coração dessa pessoa. Em nome de Jesus, eu declaro que vai entrar na sua vida tudo aquilo que eu falei. E você vai ser uma pessoa próspera. Você vai ser uma pessoa que vai assumir responsabilidades espirituais, sociais, materiais e emocionais. Você vai ter um posicionamento ativo e você vai aprender a dizer não. Você está deixando hoje as coisas de menino. Você está se tornando homem e mulher de Deus e você está deixando as coisas de menino e de menina para trás. Você hoje está fazendo, vai começar a fazer aquilo que tem que ser feito e não aquilo que você quer fazer. A partir de hoje, Deus vai abrir portas para que você tenha oportunidades para sair da casa dos seus pais, para que você tenha oportunidades para você romper na sua vida. Eu creio em nome de Jesus e pode ter certeza absoluta que essa unção e essa oração que está sendo feita agora no mundo espiritual está abrindo uma porta, está abrindo uma brecha para que você tenha acesso e tenha a sua vida transformada. Em nome de Jesus, eu oro e te abençoo. Amém e amém. E vamos para a próxima aula. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai te ajudar muito. E eu quero que você me diga, eu quero que você vá aqui na aula e comente se isso aqui te ajudou ou não. Wilson, muito obrigado por ter aberto a minha visão. Lembrando, né? Muito obrigado a Deus, né, por ter usado o Wilson para abrir a minha visão. Muito obrigado, eu consegui, eu fiz, eu soube dizer não, eu me posicionei, eu assumi responsabilidades. Eu quero que você escreva se você fez isso. Você pode não fazer isso amanhã, mas no final da semana, não sei qual dia você vai assistir essa aula, mas depois de alguns dias você vai me dizer qual foi o efeito e se aquilo foi libertador ou não. Pode ter certeza que dizer não é libertador. Assumir, ter um posicionamento onde as pessoas olham para você com respeito, pode ter certeza que é libertador. E quando você assume responsabilidade espiritual, social, material e emocional, você tem certeza absoluta que isso é libertador na sua vida. Tá bom? Um beijo no seu coração, vamos para a próxima aula e que você seja muito abençoado. Valeu!